hoje o nosso palestrante é o meu filho, né? Acho que ninguém conhece aqui. Fico muito feliz de ver meu filho galgando esse degrau tão grande, tão alto, da sabedoria do Pai amado. É um orgulho para todo pai ver o seu filho aqui, honrando aquilo que ele aprendeu e amando a Deus. Deus te abençoe, meu filho. Já liguei. Meus irmãos, muito boa noite. Muito boa noite. É também uma satisfação muito grande tê-lo aqui, pai, ao meu lado. Muito obrigado pela sua intercessão, né, pela sua ajuda, que cheguei à doutrina espírita, pela sua influência. Muito obrigado pela chance. Que Deus possa retribuir em bondade sempre na sua vida. Muito obrigado. Meus irmãos, na noite de hoje nós temos a lição número 155, Contra a Insensatez, do livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier, pelas mãos espirituais, né? Pela ideia espiritual, pensamento espiritual do nosso irmão Emmanuel. É uma lição muito importante, acredito que para todos nós que, graças a Deus, já temos aí os nossos passos iniciais em direção a Deus. É uma lição muito relevante às nossas posturas, às nossas condutas, em detrimento do que já aprendemos, do que temos a aprender, do que já temos realizado dentro dos nossos corações. Eu gostaria de ler brevemente a lição, para que nós pudéssemos nos localizar, nos contextualizar com o conteúdo. A mensagem inicial está na carta de Paulo a Gálatas, no capítulo 3, em específico no versículo 3. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Um dos maiores desastres no caminho dos discípulos é a falsa compreensão com que iniciam o esforço na região superior, marchando em sentido inverso para os círculos da inferioridade. Dão, assim, a ideia de homens que partissem à procura de ouro, contentando-se em seguida com a lama do charco. Semelhantes fracassos se fazem comuns nos vários setores do pensamento religioso. Observamos enfermos que se dirigem à espiritualidade elevada, alimentando nobres impulsos e tomados de preciosas intenções. Conseguida a cura, porém, refletem na melhor maneira de aplicarem as vantagens obtidas na aquisição do dinheiro fácil. Alguns, depois de auxiliados por amigos das esferas sublimadas em transcendentes questões da vida eterna, pretendem atribuir a esses mesmos benfeitores a função de policiais humanos, na pesquisa de objetivos menos dignos. Numerosos aprendizes persistem nos trabalhos do bem. Contudo, eis que aparecem horas menos favoráveis e se entregam inertes ao desalento, reclamando prêmio aos minguados anos terrestres em que tentaram servir na lavoura do Mestre Divino, e plenamente despreocupados dos períodos multimilenários em que temos sido servidos pelo Senhor. Tais anomalias espirituais que perturbam consideravelmente o esforço dos discípulos procedem dos filtros venenosos compostos pelos pruridos de recompensa. Trabalhemos, pois, contra a expectativa de retribuição, a fim de que prossigamos na tarefa começada, em companhia da humildade, portadora de luz imperecível. Graças a Deus, meus irmãos, a revelação divina, cujos ápices se transmutam nas revelações que nós todos temos, graças a Deus, repetindo até hoje, seja na figura de Moisés e dos profetas, na culminância excelsa da vinda do Cristo a este planeta, e na terceira revelação dessa doutrina maravilhosa que vem esmiuçar em detalhes, vem transpor algumas barreiras que nos eram limitadas à época do Cristo pela nossa própria imaturidade, infantilidade espiritual, que ainda remanesce, porém diminuída, graças a Deus também. Para nós podermos avançar nessa questão da insensatez com que todos nós, em grau maior ou menor, temos conduzido as nossas condutas dentro dessa atmosfera de renovação e mudança a que todos nós nos propomos, nesta vida e nas demais, nós precisamos trazer à tona novamente a nossa própria conceituação desse Pai misericordioso que é o nosso Deus, de suprema bondade, misericórdia, de amor, de essência de toda a perfeição. Nós precisamos entender, meus irmãos, que o que tem nos revelado, as nossas próprias capacidades, pela intercessão divina, é que nós somos muito mais do que efetivamente somos. Tenho repetido isso reiteradas vezes, quando essa oportunidade bondosa é me concedida mais uma vez nesta tribuna. Nós precisamos trazer para dentro de nós, cristãos, esta ideia
que permaneça contínua dentro de nós, dentro dos nossos corações, animando as nossas vontades, de que o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de justiça, de misericórdia, não só de meras palavras, mas que nós possamos, com essas possibilidades que já temos, com o conhecimento que já é difundido, de trazer isso para dentro dos nossos corações como matéria de envolvimento, de pertencimento, de descobrimento, de realização dentro de nós. Quando nós dizemos que Deus é misericordioso, o que nós efetivamente atribuímos a essa misericórdia? Quando nós procuramos entender que Deus é todo justiça, bondade, amor, a essência da perfeição em todos os atributos, o que isso efetivamente nas nossas capacidades atuais quer dizer efetivamente nas nossas vidas? Então, meus irmãos, a partir do momento que nós compreendemos esse Deus de misericórdia, de amor, contemplando a maravilha que é a vida, contemplando a perfeição dos nossos corpos humanos, contemplando a maravilha e a beleza da natureza, dos aromas, das cores, de toda a arte, de todos os aspectos da vida em si, da maravilha que é poder viver e acordar mais um dia nesta terra, das possibilidades infinitas, das possibilidades inúmeras que a providência divina e a previdência divina nos permitem no seio da nossa família, no nosso trabalho, em todo o aspecto social da nossa existência, que nós possamos entender, meus irmãos, que de qualquer aspecto da vida, de qualquer ponto que nós partamos em vislumbrar a grandeza deste Pai que condiciona essa vida, a incriação será e se manterá infinita em todas as direções. Exemplificando isso, olhando para a matéria mineral, para uma rocha, nós veremos na sua composição química, físico-química, que o desdobramento das partículas que a compõem se estende ao infinito na questão da redução da matéria. Haverá sempre uma partícula menor, haverá sempre um sistema de vida cada vez menor, cada vez mais complexo e cada vez mais belo de ser contemplado. Assim como acima do mineral, que vem o reino vegetal, o reino animal, nós, o reino nominal, e os demais que transcendem a nossa própria capacidade de inteligibilidade. Então a criação se fará sempre infinita em todas as direções. Isso porque sequer mencionamos a questão das dimensões. A dimensão que nós enxergamos, em que nós vivemos, é uma dimensão onde a matéria é percebida pelos nossos sentidos ainda limitados. Mas as dimensões se estendem também ao infinito. Ou seja, essa compreensão dessa inteligência, dessa suprema inteligência que rege a vida, com inteligência, com bondade, com misericórdia, tem essa capacidade de, através dos tempos da nossa própria evolução, se mostrar, se revelar cada vez mais interessante, cada vez mais maravilhosa, contemplativa e especial para todos nós. Então, meus irmãos, a partir mais do que numerar, mais do que tentar nomear os atributos divinos, que nós possamos nos nossos interiores, nas nossas consciências, apreender essa infinitude da bondade, da luz e do amor que são atributos do nosso Pai Criador. Então, meus irmãos, tendo essa concepção mais uma vez à tona nas nossas vidas, porque elas estão gravadas no nosso inconsciente, na nossa consciência, nós nos localizamos como criaturas que vieram deste Pai maravilhoso, que passaram em algum momento por uma maternidade espiritual e adquiriram essa essência divina numa consciência plenamente individual, repleta de individualidade, de características infinitas, que nos permitem, por uma inteligência que nós ainda não temos capacidade de compreender, sequer vislumbrar, uma perfeita individualidade, uma perfeita capacidade de, com as nossas características individuais, completamente distintas em questão de composição. Cada um tem o seu jeito de ser, o seu jeito de sentir. Tenho dito isso também aqui reiteradas vezes, isso é importante porque eu mesmo começo a entender isso. Todos nós temos as nossas características. E compreendendo esse Deus com toda essa essência de infinitude no bem, na luz, nós não precisamos levar muito adiante o raciocínio e a conclusão de que nada que aconteceu, nada que acontece ou que acontecerá será por acaso. Então nós precisamos, a ideia de todo cristão, acredito eu, nas nossas limitações, precisamos construir dentro de nós essa compreensão de que nada que acontece, de que nada que ocorre, nenhum reencontro, nenhum sentimento, nenhum laço amoroso, nenhum laço, seja um laço ainda adoentado, é algo que acontece por mero acaso. Nós precisamos tirar isso da nossa consciência, que reencontrar uma pessoa ao longo tempo não vista, que as dificuldades que vêm ao nosso encontro, as alegrias que também vêm ao nosso encontro, são coisas que estão
são situações, são circunstâncias que estão sendo regidas por mãos. Mãos em sentido figurado, mas por uma consciência, por uma vida que transcende a nossa, por um coração misericordioso, por um coração de suprema e essência no amor. Então, meus irmãos, a lição de hoje, ela incide diretamente sobre todos nós que, de alguma forma, iniciamos essas nossas jornadas em direção a esse Pai, cujo objetivo na nossa criação é permitir, através de leis que estão submetidas aos seus próprios atributos, porque as leis divinas, as leis naturais, nada mais são do que decorrência do próprio atributo divino. Se Deus é supremo amor, existe a lei do amor. Se Deus é suprema justiça e misericórdia, existe a lei de justiça, misericórdia e de amor. Portanto, as leis divinas são leis naturais que decorrem dos próprios atributos do nosso Pai, do nosso Criador, desta divindade. Então, meus irmãos, nos reconhecendo como criaturas que advêm e que provêm deste Criador, com essa herança toda a qual nós estamos submetidos, a herança da angelitude, a herança da perfeição, embora relativa, mas da perfeição, da capacidade de amar verdadeiramente, da capacidade de tornar os nossos corações verdadeira luz, que possa, com o passar do tempo, ser a luz que também guia os passos daqueles que ainda não a encontraram. Nós precisamos entender, meus irmãos, que nesta terra onde nós habitamos atualmente, com todos esses sofrimentos, com todas essas desvirtuações, sejam de valores, de sentimentos, de relacionamentos, nós nos encontramos aqui, em meio a esse sofrimento, sofrendo também, aprendendo também, interagindo com esse sofrimento e com todos os demais. Precisamos entender que isso não é por acaso. Se nós vemos e nós passamos por tantos sofrimentos, pela própria consequência, pela própria conclusão dos atributos da divindade, chegamos à clara conclusão de que nós merecemos porque passamos. Assim como as dificuldades, também as coisas boas. Então, meus irmãos, não há acaso. Então, o sofrimento por que passo hoje, ele tem uma causa justa. A bondade, a alegria que vivo, também tem uma causa justa. Então, meus irmãos, nos entendendo nessa situação ainda, mas graças a Deus, numa terra que está evoluindo, está mudando para um planeta regenerativo, onde nós temos possibilidades imensas nas assistências fraternas, assistências sociais de toda a ordem, onde o coração começa a ser levado em conta, onde os sentimentos começam a prevalecer sobre sentimentos animalizados, virados à matéria, à externalidade, onde nós já vemos princípios amorosos em grandes focos, em grandes núcleos de bondade, de disseminação do bem, de propagação da bondade, dos próprios ensinos do Cristo. Graças a Deus, meus irmãos, nós temos essa possibilidade de entender, de compreender, ao longo das existências a qual nós estamos submetidos, pela necessidade que ainda temos de estarmos convivendo com a matéria e vivenciando as experiências que somente ela pode nos proporcionar, nós estamos aqui num planeta ainda de muito sofrimento, não é por acaso. Então o nosso irmão incide diretamente sobre essa questão. Então aquele que começa a sua jornada no Cristo, com poucos anos de serviço, ainda está preocupado com os benefícios que esse serviço pode gerar em relação ao seu personalismo, à sua parte egoística. Se nós ainda estamos, meus irmãos, nos desvinculando desses sentimentos ainda instintivos, animalizados, que todos nós ainda possuímos, basta nós olharmos para as nossas reações em relação às adversidades que a vida nos traz como circunstâncias. Nós ainda temos capacidade, já temos capacidade de perceber que grande parte, se não a maioria das nossas ações, das nossas decisões, são pautadas por sentimentos, aliás, por emoções reativas às circunstâncias da vida, que nem sempre são favoráveis. Então, meus irmãos, nos enxergando como esse ser ainda em início de jornada, porque nós ainda nos prendemos a anos numerários em serviço, quando a gente começa a fazer algo em benefício de nós próprios, iniciando uma trajetória de vida, nós ainda temos essa capacidade de tentar negociar, barganhar com Deus o pouco que fizemos em nosso benefício, porque nós ainda estamos presos às dificuldades que advêm de todo aquele servidor que começa a sua jornada, os percalços, as dificuldades, as limitações que nós enfrentamos naturalmente por estarmos iniciando as nossas jornadas. Já paramos para pensar, meus irmãos, com seriedade, o motivo do esquecimento a cada início de encarnação? Por que será que nós esquecemos do que fizemos, de onde viemos? Por que será que nós, sucessivamente nas encarnações, não lembramos das nossas existências, embora a personalidade, as características assomadas ao longo dos tempos se manifestem nas nossas próprias características individuais? Então, se nós esquecemos, meus irmãos, nós temos uma conclusão justa
e lógica, sobretudo, raciocinada, assim como propõe a nossa doutrina, raciocinada, nos dizendo que nós esquecemos por um motivo. E se nós passamos por sofrimentos hoje, eles são nada mais do que reação, do que efeito em relação ao que praticamos no passado. Então, meus irmãos, enxergando a infinitude do que nos espera à frente, é justamente nessa questão que o nosso irmão desperta e tenta chamar a nossa atenção. Nós temos ainda muito por realizar dentro de nós. Nós temos uma jornada imensa à nossa frente. Nós temos muito a mudar dentro de nós. O que nós temos por fazer dentro desse universo interior, dessa gama infinita de sentimentos, de emoções, de pensamentos, de resquícios das nossas experiências, são questões que nós precisamos estar sempre atentos a renovar. Então, meus irmãos, enxergando a grandeza dessa jornada que nos aguarda à frente, enxergando o tamanho do sacrifício do próprio Mestre, que auxiliou na construção diretamente do nosso planeta há bons bilhões de anos atrás, tem se sacrificado desde então, vindo à Terra nos dando exemplo, e nós ainda nos preocupando se Jesus morreu para nos salvar, se Jesus fez isso, se Jesus foi humilde, se rebaixou para nos elevar. Nós ainda estamos presos a questões muito que não são pertinentes, que realmente não nos trazem agregação à nossa construção espiritual do amanhã. Jesus não morreu para nos salvar somente. Jesus deu um exemplo, deu um testemunho de obediência, de subserviência aos propósitos divinos. Jesus deu uma lição de amor. Jesus nos ensinou como nos portar em relação às nossas emoções, aos nossos pensamentos difíceis, às nossas dificuldades. Jesus foi muito mais do que um mártir. Jesus é um professor. Jesus é um médico. Jesus é um instrutor. Ele é o Salvador, sem dúvida nenhuma. É Ele que demonstra como nós salvamos de nós mesmos. Mas o agente real da salvação somos nós, meus irmãos. Por mais que o Cristo nos ilumine, por mais que o Cristo nos oriente, se essa vontade não partir de dentro de nós, dos nossos sentimentos, do nosso propósito, da nossa vontade, não há o que ser salvo. Precisamos de vez, meus irmãos, construir uma ideia, uma maturidade espiritual que nos permita transcender aquilo que temos vivido de forma exterior ao longo dos nossos dias, ao longo das nossas existências. Transformando esse conhecimento que já temos adquirido, esse sentimento que nós já temos nutrido no bem, na consciência, nos ensinos já adquiridos em reais obras de crescimento. Que nós possamos, meus irmãos queridos, nessa introspecção dentro de nós, avaliar com maturidade e como encerra o nosso irmão, com humildade a lição, não a humildade, a pretensa ou a falsa humildade que nos rebaixa, que nos impõe o rebaixamento, a nos tornarmos pequenos diante dos demais, mas como a verdadeira humildade que nos dá a coragem, a bravura de reconhecer quem realmente somos, as nossas reais possibilidades, as nossas reais capacidades, que nos dê a verdadeira estatura espiritual que nós verdadeiramente temos, de saber com as nossas possibilidades, com as nossas capacidades, o que realmente podemos fazer em nosso benefício. E não o que dizem sobre nós. Quem tem que saber das nossas capacidades, quem deve conhecer a si mesmo, somos nós mesmos. Não é ninguém que atribui essas características a nós, salva a nós mesmos. Então, meus irmãos, é essa humildade que vai permitir ao servidor do Cristo, ao servidor de Deus, colocar em seu coração, no seu caminho, a possibilidade que ele necessita para construir a partir do que tem, a partir do que efetivamente construiu e pode construir, um caminho que seja margeado por flores, de humildade, principalmente, de amor, de paz, de compreensão. Talvez seja um dos maiores legados do ensinamento do Cristo, a capacidade que todos nós podemos ter e devemos ter de perceber que a nossa mediunidade, que as nossas capacidades espirituais estejam também, e talvez na sua maioria, voltadas à percepção, meus irmãos. Que nós possamos perceber o que há, não por detrás, mas que está ao nosso alcance de perceber. Perceber que nós podemos ser mais, de que nós podemos fazer mais pela nossa sociedade, mas começando de dentro. Que nós possamos perceber que essa doutrina não existe à toa, que o Cristo está ao nosso lado, trabalhando incansavelmente, sacrificando-se, sofrendo por todos nós, por um motivo que transcende a pagar contas, que transcende a ter uma vida financeira estável, que transcende a buscar a aprovação, a aceitação de todos ao nosso redor. Mas um propósito divino que nos traga a consciência de paz, uma consciência de realização, uma consciência de estarmos no caminho adequado que nos elevará ao nosso Senhor. Então, meus irmãos, que nós possamos trazer ao nosso coração o serviço real do Cristo, que é o serviço que permite que aquele que serve adquira a luz do próprio Mestre, transmitindo a todos ao seu redor os seus propósitos de amor, de paz, que possa converter todos à nossa volta, pelo exemplo.
situações de paz, de amor, de bondade, que possam fazer com que a nossa terra querida, mas sobretudo a terra dos nossos corações, esse solo, possa ser fertilizada com sementes de paz, de amor e de bondade para todos sempre. Eu agradeço muito a paciência de todos, que todos tenhamos um excelente trabalho. Muito obrigado pela paciência.